Olá, boa noite, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais um culto de quarta-feira, um culto de oração, e está a cargo do Ministério da Mulher. E eu, Cláudia, estou aqui representando o Ministério da Mulher. Como é um culto de oração, com certeza, por estarmos em nossas casas, eu aqui, você em sua casa, não poderemos agora fazer pedidos de oração. Mas deixem nos comentários os pedidos de oração que iremos anotar e colocaremos em nosso caderno de oração para que possamos orar pelas pessoas. Vamos então dar início fazendo uma oração. Pai eterno, amado Deus, bendito Salvador, nós te damos graças, ó Deus, por mais um dia. Te damos graças pelas suas misericórdias que não têm fim e se renovam a cada manhã. Te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui agora reunidos, buscando a tua face, louvando e bendizendo o teu santo nome. Pai Santo, colocamos agora, diante do teu trono de graça, nosso pedido de perdão de pecados, para que possamos, ó Deus, alcançar graça diante de ti, mediante o arrependimento. Pai Santo, coloca-nos, Senhor, também, como filhos teus, pobres, como filhos teus, sujos, como filhos teus pecadores, Senhor. Coloca-nos, Senhor, no teu colo e perdoa os nossos pecados. Pedimos também que o Espírito Santo, Senhor, faça morada em nossas vidas, em nossos corações, para que possamos, Senhor, ter sabedoria, ter humildade, deixar, Senhor, o orgulho de lado e que possamos assim, ó Deus, manifestar o fruto do Espírito em nossa vida, para que possamos abençoar o nosso próximo. Colocamos diante de ti, Senhor, os pedidos de oração que vêm sendo colocados nas redes sociais, às vezes por telefonemas, às vezes pessoalmente. Todos, Senhor, são teus filhos e precisam dos teus cuidados, da tua graça, da tua misericórdia. Olha pelos que estão enfermos. Olha, Senhor, pelos que estão com o coração entristecido por causa do luto. Olha, Senhor, por aqueles que estão financeiramente precisando de ajuda para manterem os seus lares. Ó Deus, são tantas as pessoas que estão precisando e necessitando, Senhor, do teu afago, do teu carinho, da tua ajuda. Coloco diante de ti todos em tuas mãos. E agora lhe peço, Senhor, que fique conosco, que teu Santo Espírito abra as portas do nosso coração para que a tua mensagem entre, Senhor, em nosso coração e transforme as nossas vidas. São essas bênçãos que eu te peço e te agradeço, pedindo que tu me uses agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, meus queridos, nós vamos iniciar no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Se você puder, pode abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura. Nós vamos iniciar lendo os versinhos 1 a 3. Mateus 5, versinhos 1 a 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Este texto, meus queridos, ele é o texto que nós chamamos de o maior sermão de toda a história, o Sermão do Monte. Foi
pregado por Jesus, né? Ele, vendo as multidões, subiu ao monte e, em vez de amedrontar o povo, como quando Moisés subiu ao monte e veio trovões e relâmpagos, houve o quê? Paz. As pessoas sentiram paz, porque Jesus falou sobre sermos felizes. E eu vou lhe fazer uma pergunta, na verdade, duas. Você é feliz? Se você responder que sim, eu vou lhe perguntar a segunda. Você realmente é feliz? A tua felicidade é verdadeira? Nós vamos, então, aqui procurar fazer com que você entenda o que Jesus queria dizer com ser verdadeiramente feliz, bem-aventurado. Jesus, o maior pregador de toda a história da humanidade, ele prega nesse Sermão do Monte sobre a verdadeira felicidade. O cristianismo, meu irmão, minha irmã, é a religião do prazer, da felicidade. E eu vou dizer uma coisa que pode até sair, assustar ou ficar meio esquisita, mas o homem, ele é obcecado pelo prazer. Ele é obcecado pela busca da felicidade. Só que isso é legítimo, sabe por quê? Porque Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para sermos plenos em felicidade. Só que a grande questão é onde nós estamos buscando essa felicidade. Estamos buscando essa felicidade no dinheiro? Estamos buscando a felicidade no sucesso, na cultura, no conhecimento, no sexo, na fama, nas viagens, na aquisição de bens? Onde estamos buscando isso? Essa é a grande questão, porque o problema é que nós precisamos compreender, o problema não está na busca do prazer. O problema é estar no contentamento que muitos estão tendo com um tipo de prazer pequeno, raso, né? Limitado. Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, ele buscou a felicidade de várias maneiras. Ele buscou a felicidade na bebida. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho. E daí ele continua. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei vinhas, fiz jardins, pomares, fiz para mim açudes, comprei servos e servas, amontoei, ou seja, granjeou riquezas, prata e ouro, provi-me de cantores e cantoras, e por último, de mulheres. Tudo isso ele buscou. Ele buscou encontrar a felicidade nessas coisas. Mas lá no verso 11, ele diz assim: considerei todas as obras que fizeram com as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Nós precisamos entender que o verdadeiro prazer não está nas coisas, não está nas coisas terrenas, não está em se contentar-se com prazer terreno. O verdadeiro prazer, o fim principal do homem, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre.
Nós temos que entender que o verdadeiro prazer está em Deus, na pessoa de Deus. O homem, ele está se contentando com um prazer muito limitado. Mas Deus nos criou para um prazer maior. Ele nos criou para Ele. Ter intimidade com Ele, desfrutar das suas bênçãos, da sua presença, da sua amizade. Puxa, é aí que a nossa alma encontra descanso, porque repousa no Senhor. É aí que ela encontra a felicidade, que ela encontra a paz, mesmo vivendo neste mundo doido que estamos vivendo hoje. Um aspecto da verdadeira felicidade é que ela é um grande paradoxo aos olhos do mundo. Sabem por quê? Porque a verdadeira felicidade é abraçar o que o mundo repudia e repudiar o que o mundo aplaude. Olha o que Jesus diz no Sermão do Monte. Bem-aventurado aquele que é pobre, que chora, que é puro, que é perseguido, que é humilde, né? Que tem fome e sede de justiça. Jesus diz que bem-aventurado é o pobre de espírito. Não aquele que é autossuficiente, aquele que é arrogante. Jesus diz que bem-aventurado é o que chora. Não aquele durão, aquele insensível, né? Jesus diz que bem-aventurado é o manso, o que abre mão dos seus direitos, e não aquele valentão, o briguento, né? Jesus também diz que bem-aventurado é o pacificador. Não somente aquele que evita contendas, mas aquele que apazigua os ânimos exaltados. Jesus diz que bem-aventurados são os puros de coração, não aqueles que se deleitam em beber o vinho de todos os prazeres do mundo. Jesus diz que bem-aventurados são os perseguidos pela justiça, não aquele que procura levar vantagem em tudo, e como tem, né? Jesus diz que quem ganha a sua vida, a perde. Mas o que a perde é aquele que ganha. O humilde, nas palavras de Jesus, é aquele que será exaltado. Mas por que será que isso é um paradoxo? Porque a verdadeira felicidade não está nas coisas externas, e sim nas coisas internas. Jesus disse: bem-aventurados são os ricos? Não, ele não disse isso. Ele não disse que os ricos seriam bem-aventurados. Por quê? Porque esta felicidade, ela não está centrada nas coisas externas, nos bens, nas propriedades. As riquezas, meus queridos, elas não satisfazem. Deus, por que será que elas não satisfazem? Porque Deus colocou a eternidade no coração do homem. Nem todo ouro, nem toda a prata desse mundo, nem toda a riqueza vai preencher o vazio de nossa alma. O mundo diz: bem-aventurado é aquele que tem o dedo lá de Midas, que toca em tudo e tudo vira ouro. Mas Jesus diz que a verdadeira felicidade não está centrada na posse das bênçãos. Mas sabem, ela está centrada na fruição da intimidade com o abençoador. É ali que vamos encontrar a verdadeira felicidade. Um homem pode morar num palácio, mas não se deleitar nele. Ele pode ter o domínio de todo um reino, mas não ter paz na alma. Na Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E também diz que Deus é o descanso para a nossa alma.
Então, a verdadeira felicidade é deleitar-se no Senhor, é alegrar-se com o sorriso do Senhor, é beber os rios dos seus prazeres. Isso está em Salmo 36, versinho 8. A verdadeira felicidade consiste em tomar posse da bem-aventurança agora e na eternidade. Por que isso? Porque a verdadeira felicidade, ela não é uma promessa para o futuro. A verdadeira felicidade, ela é para o futuro e é uma realidade no presente. Jesus não disse, bem-aventurados serão os pobres de espírito. Ele falou, bem-aventurados são. Não vamos ser felizes quando estivermos no céu. Temos de ser felizes agora que estamos aqui, que estamos, caminhando para o céu. É aí que nós temos que aprender a ser felizes, a ser feliz. Os crentes são felizes antes mesmo de serem coroados. São felizes não apenas na glória, mas a caminho da glória. O segundo aspecto da verdadeira felicidade está fundamentada no ser, não no ter. Então, eu vou conversar com vocês de uma maneira onde eu vou apresentar para vocês a lógica da argumentação. Nós vamos começar com as partes negativas para entendermos as partes positivas. Então, vamos lá. Partindo dessa premissa, vamos negar então. A verdadeira felicidade não está ou não significa, ou seja, ser pobre de espírito, como Jesus falou aqui na sua palavra, não significa ser pobreza financeira. Não significa isso. Francisco de Assis, um dos patronos das pessoas que pensavam assim, desse jeito, que deviam se abster das riquezas, venderam tudo o que tinham, foram morar em mosteiros, em conventos, e eles pensavam assim para que pudesse, para que a sua... Agora faltou a memória aqui. Eles pensavam que isso iria colocá-los de maneira aceitável diante de Deus. Mas o que aconteceu é que Jesus não falou isso. Ele não quis dizer isso. Se fosse isso, o fato de nós alimentarmos uma pessoa necessitada, uma pessoa pobre, né, um mendigo de rua, nós os estaríamos privando das bem-aventuranças que eles poderiam ter, não é verdade? A pobreza financeira, ela pode ser fruto da obra do diabo, como pode ser fruto da exploração, como pode ser fruto da preguiça. A pobreza em si não é um bem e a riqueza em si também não é um mal. Tem que ficar claro esse ponto. Ser pobre de espírito não significa ter uma vida espiritual pobre. Meus queridos, não pensem nisso, por favor. Jesus não está elogiando aqueles que são espiritualmente pobres, aqueles que são descuidados com sua vida espiritual, aqueles que têm pouca fé, aqueles que são duvidosos, aqueles que têm pouco amor, têm pouca esperança. Não, Jesus não está dizendo isso. Ele até condenou Laodiceia. Ele disse assim, sei que tu és rica, né? Ela era rica, mas aos olhos de Jesus ela era pobre, miserável e nu. Bom,
Também ser pobre de espírito não significa pobreza de autoestima. Não, meus queridos. Jesus não está falando isso. As pessoas que não pensam em si mesmas, que acham que não pensando em si mesmas serão consideradas pobres de espírito, estão enganadas com isso. A autoestima, a autoestima ela é um bem. A autoestima baixa, ela é um mal. A verdadeira felicidade, ou seja, ser pobre de espírito, também não significa timidez ou fraqueza. Essas são características que precisam ser trabalhadas em nossa vida e combatidas. Agora vamos ver o lado positivo. O que significa ser pobre de espírito? Ser pobre de espírito é a base para as outras virtudes. Não poderíamos, de maneira nenhuma, ser puros de coração. Não haveria esperança para nós se Jesus começasse com a pureza de coração. É uma escadinha. Temos que primeiro esvaziar-nos de nós mesmos, para depois nos enchermos de Deus. Enquanto nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, Deus não pode nos encher. Esta virtude é a raiz, e as outras são os frutos. Uma pessoa não pode chorar pelos seus pecados, até saber que não tem mérito nenhum diante de Deus. Ela jamais sentirá fome e sede de justiça, a não ser que saiba que carece totalmente da graça de Deus. Ser pobre de espírito também é reconhecer nossa total dependência de Deus. Ah, meu Pai. No grego, tem duas palavras para a pobreza. Uma se refere àquela pessoa que é pobre, mas que consegue sustentar sua casa, não tem o supérfluo, mas tem o básico para viver, e não pode fazer altos gastos para que não falte. Esse é um tipo de pobreza descrita no grego. A outra é aquela pobreza daquele que carece totalmente, aquele mendigo mesmo, aquele que está na miséria total. E é este tipo de pobreza que Jesus fala aqui. Feliz é o homem que reconhece que nada é, que tem carência total de Jesus. Tem carência total da misericórdia do nosso Deus. Feliz é o homem que reconhece que o poder, o dinheiro, a força não significam nada, mas Deus significa tudo em sua vida. Ser pobre de espírito é agir como publicano. Senhor, compadece-te de mim, pecador. É agir como Moisés agiu. Senhor, eu não sei falar. Como Paulo clamou, miserável homem que eu sou. Muitas vezes eu digo assim, ó Senhor, miserável mulher que sou, como eu careço da tua força, da tua sabedoria. Bem, ser pobre de espírito é a nossa verdadeira riqueza. Aqueles que pensam que porque tem a conta bancária poupuda, cheia, serão ricos? Não. Deus não diz isso. Jesus não disse isso. Olha o que ele falou para Laodiceia mais uma vez. Vocês pensam que são ricos, né? Mas vocês são pobres e miseráveis. E sabe o que Jesus disse para a igreja de Esmirna? Conheço a tua pobreza, mas tu és rica. Queridos, estar na dependência do Altíssimo é a nossa maior
riqueza. Ser pobre de espírito é a joia que todo cristão deveria usar. Primeiro, o homem se torna pobre de espírito. Depois, Deus o enche, o completa com sua graça. Enquanto você não for pobre de espírito, jamais Cristo será precioso para você. Enquanto nós não enxergarmos nossa própria miséria, nós jamais veremos a riqueza que temos em Cristo. Enquanto você não for pobre de espírito, você não está pronto para receber a graça de Deus. Aqueles que se sentem saciados, cheios, orgulhosos de si mesmo, jamais terão sede de Deus. Não precisam. Acham que não precisam, né? Enquanto você não for pobre de espírito, você não vai poder ir para o céu. Está escrito aqui, os pobres de espírito é que verão o reino dos céus. Mas como podemos saber se somos pobres de espírito? Quando toda a base de nossa aceitação por Deus está nos méritos do nosso Salvador Jesus Cristo. Uma pessoa pobre de espírito, ela não tem nada a exigir, nada a merecer, nada a reclamar. Ela se vê desamparada, até que se refugia em Cristo. Esse é o verdadeiro rico, aquele que precisa de Cristo. Quando o nosso coração, também podemos saber que somos pobres de espírito, é quando o nosso coração está liberto de toda a vaidade. Quão precisamos da misericórdia de Deus para que isso seja afastado de nossas mentes. Não só digo a vaidade de você ser uma pessoa bem-sucedida, que se veste com roupas bonitas, mas, às vezes, até a vaidade de ser uma pessoa proeminente na causa do Senhor, que fale, que pregue, que cante muito bem. Temos de ser desprovidos disso. Temos que dar a honra e a glória ao nosso Salvador. Também podemos saber que somos pobres de espírito quando o nosso coração anseia e clama por Deus em oração. Meus queridos, quando você, em todas as coisas que você fizer, você estiver em contato com Deus, conversando com Ele, orando, pedindo, clamando para que Ele te ajude nas mínimas coisas, nas mínimas decisões da tua vida, você pode ter certeza que você é pobre do espírito, porque você está deixando que Deus conduza a tua vida. Mas quais são os motivos para que nós sejamos pobres de espírito? Será que tem? Claro que tem. Ser pobre de espírito, um dos motivos é porque ser pobre de espírito é a nossa riqueza. Você pode possuir riquezas nesse mundo, mas ser pobre. Você não pode. Você pode ter essa riqueza, mas não se deleitar nela, não ser feliz. Olha, eu conheço muita gente que vive em busca de comprar carro novo todo ano, trocar móveis, trocar guarda-roupa, viajar, fazer viagens, mas a gente vê que a pessoa não é feliz. A pessoa vive buscando encontrar meios para ser feliz, mas ela está vazia. Outro motivo para sermos pobres de espírito é que ser pobre de espírito é nossa nobreza. Se você é pobre de espírito, Deus olha para você como uma pessoa de honra. Aleluia. Também ser pobre de espírito aquieta nossa alma. Nós podemos dizer como salmista,
Eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Ai, como é bom ter essa certeza. A verdadeira felicidade é uma recompensa para o presente e para o futuro. Já falei para vocês que Jesus não disse bem-aventurados serão os pobres de espírito. Ele disse são. É algo que está no presente também. É algo que nós temos que desfrutar aqui. Nós estamos nesse mundo. Nós precisamos ser um povo feliz, um povo alegre, um povo que se deleita, um povo que faz festa, um povo que sorri. Por quê? Porque a nossa verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. Nem todas as mazelas que esse mundo nos traz são capazes de tirar esta nossa felicidade. A palavra Macários descreve uma alegria e uma felicidade permanentes. Ninguém pode tirar. Essa felicidade ninguém pode tirar. O mundo diz que você é rico, porque acumula bens, tem riquezas, né, é importante. Mas vocês já notaram o que acontece com essas pessoas quando elas ficam doentes, quando elas perdem uma pessoa ou quando estão à beira da morte? Elas se desesperam. Enquanto a pessoa que tem a sua vida colocada aos pés de Jesus, ela vai ser feliz em qualquer situação. A felicidade será completa quando tomarmos posse definitiva do reino no futuro. Aí sim. Aí sim nós seremos felizes, porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós pertencemos ao reino dos céus. O reino dos céus, ele excede em esplendor diante dos reinos desse mundo. Aqui, reinos como os Emirados Árabes, é favela, né? É palhoça, porque no reino dos céus, lá sim, iremos desfrutar de tudo o que Deus planejou para nós, porque é um reino que excede em estabilidade, é um reino que excede em riqueza, é um reino que excede em perfeição. O crente mais pobre é o mais rico de que todos os reis opulentos da terra. Será que nós temos andado de modo digno desse reino, meus queridos irmãos? Será que temos vivido de modo compatível com aqueles que vão se assentar nos tronos? Com aqueles que vão receber as coroas e reinar com Jesus? Temos resplandecido a glória de Deus em nós? Seu coração está vazio de vaidade? Está sedento pelas coisas do céu? Você tem sede de ler a palavra? Você tem sede de conversar com Deus a todo instante? A tua vida é deleitosa em Cristo? Você já abriu mão de muita coisa ou de tudo para se derramar aos pés do Senhor? No tempo de Cristo, quem entrou no reino não foram os fariseus, não foram os zelotes, não foram os ricos em méritos. Sabe quem entrou no reino dos céus? As prostitutas, os que não tinham nada para oferecer, nem para receber. Então, meus queridos, que nós possamos clamar pela misericórdia de Deus, para que possamos nos portar aqui, neste mundo, sentindo a verdadeira felicidade que é ser
pobre de espírito. Que nós possamos aqui estar nos preparando para viver um dia nas delícias celestiais. Que Deus nos abençoe e nos conceda essa graça, que possamos ser transformados pelo atuar do Espírito Santo em nossas vidas. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por esses momentos, pela Tua palavra. Esperamos, ó Pai, que o Espírito Santo esteja, Senhor, atingindo vários corações que ainda não conseguem ser pobres de espírito. Que possamos, ó Deus, ser pessoas que busquem a Tua palavra, que se deleitem na Tua alegria, que estejam, Senhor, escondidas em Ti, protegidas por Ti, e que estejam, Senhor, um dia nas mansões celestiais, curtindo, se deleitando com o Teu precioso reino. Que nós possamos, ó Deus, estar nos preparando para um dia, estar sobre o mar de vidro, com as nossas harpas, cantando o hino do Cordeiro. Ó Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, que somos pobres de espírito, que buscamos, Senhor, a Tua misericórdia, que buscamos o Teu perdão, que não podemos ficar, Senhor, sem ter intimidade contigo, sem ter amizade contigo. Dá-nos, Senhor, ser pobres de espírito. Abençoa todos os que estão aqui conectados a nós, que todos possam, ó Deus, estar em paz, que possam estar alegres, porque o Teu povo é um povo alegre, Senhor. Que todos possam estar, Senhor Deus, gozando de plena felicidade, mesmo nos tempos em que estamos vivendo. Prepara-nos, Senhor, para o Teu reino. É o que te pedimos e agradecemos no doce e precioso nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.